É Isaías 24, amém? Diz o seguinte: vede, o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que recebe usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada. O Senhor pronunciou esta palavra. Quem pronunciou esta palavra? O Senhor. A terra seca-se e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos moradores, desobedeceram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra. Os que nela habitam se tornam culpados. Portanto, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Seca-se o vinho e enfraquece a vide. Suspiram todos os de alegres coração. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou a alegria da harpa. Já não bebem vinho com canções, e a bebida forte é amarga para os que bebem. Desolada está a cidade, arruinada, todas as casas estão fechadas. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho, toda alegria se escureceu e foi-se a alegria da terra. Amém? Amados, este texto, podem sentar, nós podemos ver que é exatamente o que está acontecendo. Se os irmãos, eu creio que os irmãos leram, meditando, e puderam ver que é exatamente o que está acontecendo. A terra está totalmente devastada, né? A terra está totalmente perturbada, né? A terra está sofrendo. Toda a terra está sofrendo. Mas por que, pastora, todo este sofrimento? Você acabou de ler agora. Por causa da desobediência do povo, né? Por causa, né, da desobediência de todo o povo. E o texto diz, irmãos, que ninguém fica isento. Todos estão realmente, né, incluídos, né? O que suceder ao povo, sucederá também ao sacerdote. E nós estamos vendo quantas pessoas estão morrendo. Muita gente morrendo. É só as pessoas que não são cristãs? Não, cristãos também, pastores também, pastoras também. Ninguém está isento. Todos estão sofrendo. Então, toda a terra, irmãos, está passando por momentos difíceis, né? Momentos difíceis por causa da desobediência do povo. A maldição caiu sobre a terra. A maldição de quem? O texto que nós acabamos de ler está dizendo: a maldição de Deus caiu sobre o povo. Caiu sobre o povo, não é? Lugares, não é? Nós podemos ver, né, que a terra está seca, né? Lugares são abandonados pela seca, né? Outras cidades destruídas pela chuva, não é? Tem épocas, aqui em Salvador também, São Paulo também, muita chuva, o sertão aí seco, né? Nós podemos ver tantos cadáveres de animais mortos por causa da seca. O que é isso? É bênção? Não, é maldição, né? Cidades
em caos. Casa, comércios trancados, né? Casas trancadas, como nós estamos vendo aqui, agora em Águas Claras, novamente, todo o comércio fechado, todas as casas fechadas. O que é isso? É bênção? Não, amados, é maldição, né? Por causa, né, dessa pandemia, né? Então, outras estão fechadas por medo de assalto. Nós podemos ver que a maioria das casas é o quê? Com grades. Todas com grades. Porque as pessoas estão assustadas, assombradas, com medo, não é? Com medo de roubo, com medo da morte, com medo de tanta maldade que está acontecendo nesses últimos dias. O que é isso? Né? Sequestro. Então, nós podemos ver que a terra está em caos. O texto fala que a alegria acabou. Acabou o contentamento. Já não existe mais aquela alegria, aquele contentamento na terra. E quando alguém tenta, não é? Fazer, não é? Paredão, né? Uma festa. Daqui a pouco a polícia vai lá e acabou a alegria. É cumprimento da palavra de Deus ou não é? Jesus está voltando ou não está? O que devemos fazer? Devemos estar atentos à palavra de Deus. Toda escritura é para ser pregada, irmãos. Não é para a gente chegar nos púlpitos e pregar aquilo que agrada, não, ao povo. Não, amados. Não é pregar as nossas necessidades, não. O que nós temos que pregar é a necessidade do povo. Porque Jesus, Ele já te libertou. Ele já nos salvou. Ele já nos deu vida. Mas muitos estão sem vida. Muitos estão presos no pecado, presos nas drogas, presos na prostituição, na mentira. E nós precisamos pregar esta palavra enquanto é tempo, amados. Enquanto é tempo. E tudo isso que Deus está permitindo é um despertamento para nós, para a igreja, para os líderes, que muitas vezes, amados, né, eu creio que depois dessa pandemia, muita coisa vai mudar na cabeça dos líderes. Eu também sou líder. Muita coisa vai mudar. Aquele que vinha para os púlpitos só pregar prosperidade, ele agora precisa entender que a Bíblia não contém só prosperidade. Ele precisa pregar também que Deus se ira. Ele se ira com a desobediência do homem, com a rebeldia. Ele se ira também com aquele que deixa de pregar a palavra e prega aquilo, né, que agrada para o seu contentamento. É aquilo que ele prega. Eu creio que muita coisa vai mudar. E Deus está nos ensinando. Eu creio que Deus está ensinando a todos nós, os servos do Senhor, os cristãos, né, comprometidos com a palavra de Deus, estão aprendendo, né? O texto fala, né, sobre as bebidas fortes, que o vinho que se torna amargo. E não é isso mesmo? É isso mesmo. As pessoas já não estão tendo mais aquele prazer, né, de beber, de convidar os amigos, vem para cá, não tem como fazer isso. Então já não tem aquele vinho que antes era tão saboroso, agora está se tornando amargo. As vindimas cessarão, não haverá mais vinho novo.
agora é só gemido. Só gemido, só dor, só sofrimento, só tristeza. Será que Deus queria agir dessa maneira? Não. Deus não queria agir dessa maneira. Mas por que Deus está agindo dessa maneira? Porque o homem escolheu isso. Resolveu desobedecer ao Criador. Antes, quer fazer a vontade do ser criado. Andar de acordo com seus pensamentos. Fazer a sua vontade. E não a vontade do Deus, Todo-Poderoso. O versículo 18 deixa bem claro que essa destruição vem do céu. Ela está vindo do céu. Ainda que alguém diga, não, eu discordo da palavra da pastora, está aqui na Bíblia. Leia, releia, e você vai entender que ela está vindo do céu. Certamente não era isso que Deus queria. Mas o homem escolheu desobedecer, se afastar da presença de Deus, E quando fugirem de gritos, de terror, cairão numa cova. Que cova é essa? Que cova é essa que a Bíblia está falando? Essa cova, irmãos, você acha que é o quê? Você acha que é o quê, irmã Esther? Que cova é essa que a Bíblia está falando? Não. Essa cova, irmãos, é sepultura mesmo. É morte mesmo. Nós estamos vendo claramente muitos caindo na cova. Muitos morrendo. Pessoas no leito gritando de dor. Se escaparem da cova, serão apanhados numa armadilha. Porque esta é a destruição. Essa é a destruição. Deus está dando oportunidade àqueles, que estão gemendo no leito, mas que saem de lá. É uma oportunidade que Deus está dando para que esta pessoa venha se arrepender, se volte para o Senhor. Porque essa doença não é fácil não, irmãos. Para você ter uma ideia, a dor de cabeça que eu tive foi tão forte que os cabelos até hoje estão caindo. É muito forte, é muita dor. Não é brincadeira não. E olha que foi leve, já ia dizer a minha, está repreendido, em nome de Jesus. Foi bem leve. Não foi forte. Mas os cabelos caem assim, os montões. Entendeu? Sentia dor tão grande que tinha que apertar assim, para ver se aliviava mais. Então as pessoas gritam mesmo de dor. A dor é muito forte, A terra, irmãos, está cambaleando. Como é que o bêbado anda? Cai aqui, cai acolá, Tropeça aqui, tropeça acolá. Então, ela está cambaleando como um embriagado. O texto está dizendo, sacudida sobre uma forte tempestade. Os irmãos viram o que aconteceu hoje, em vários lugares, às 7h45, houve um grande tremor. Um grande tremor. A minha cidade, Gandu, foi abalada. A cidade dos meus pais também abalada. Pelo tremor, que houve. Então o Senhor realmente está castigando, Castigando. O versículo 21 aqui diz o seguinte: naquele dia o Senhor castigará
no alto as potestades nos céus e embaixo os reis da terra. Aqueles que se sentiam que eram poderosos, o que é que está acontecendo? Estão sendo castigados. A gente vê os poderosos carregando, né, nas suas mãos como é que chama? Aquela que, esqueci o nome agora, que prende. Algema. As algemas nas mãos estão sendo castigados, estão sendo presos. E isso está aqui na palavra. Leiam esse texto todo que vocês vão entender melhor. Está aqui na palavra, né? Tem gente presa, irmãos, em vários lugares. Tem gente presa em casa, tem gente presa nas delegacias, enfim, em vários lugares tem gente presa. É cumprimento da palavra de Deus, né? Ninguém pode entrar nem sair. Está todo mundo nessa situação, muita gente nessa situação. É cumprimento da palavra de Deus, né? E outros, né, caindo, não se levanta mais. Tanto dinheiro, tantas riquezas, né? Muitos só pensam no sucesso, mas quando cai, acho que não dá nem mais tempo pensar no dinheiro. Dá não. O negócio está tão sério que quando esses grandes, poderosos caem, eu acho que a primeira coisa que ele esquece é do dinheiro e começa a se lembrar que o mais importante é a vida. Então ele quer respirar. Agora é um respirador. É só isso que pensa. É só isso que pensa. Então, amados, Jesus está voltando. Nós, como igreja, não podemos deixar de falar para o mundo que Jesus está voltando. Muitas vezes, quantas vezes você ia numa igreja e não ouvia falar que Jesus estava voltando? Eu não sei se vocês prestaram atenção a isso. Se falava sobre tudo. Se falava sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre prosperidade, sobre carro, casa, ganhar tudo isso. Mas que Jesus estava voltando, não. Mas agora chegou o tempo da igreja acordar. Chegou o tempo de você acordar. Chegou o tempo de você se voltar, nós nos voltarmos para a palavra, para a Bíblia. Chegou o tempo de nós reconhecermos que todos são importantes para Deus. Os nossos filhos, o seu vizinho, não importa a situação que ele viva. A sua conversa, a nossa linguagem deve ser Jesus. Jesus, porque aqui embaixo está desse jeito. Tudo está destruído. A terra está devastada, não é? Tudo. Você vê que o poder aquisitivo, eu acredito que não vai ser mais o mesmo. Pessoas que ganhavam um salário, hoje, para não perder o emprego, aceita até a metade, ou até menos da metade, né? Então, tudo isso está acontecendo. Então, as marcas serão deixadas, né? Pela tragédia, serão deixadas para sempre. Para sempre. Porque está acontecendo uma verdadeira tragédia, não é? Tudo mudou, irmão. Tudo mudou. E a igreja vai ficar acomodada? E nós precisamos entender que precisamos acordar, despertar. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, você precisa fazer diferença.
O mundo precisa ver Cristo em nós, porque o crente, ele testemunha até com a boca fechada, não é? Até calado, ele testemunha de Jesus, não é? E essa devastação, essa destruição está trazendo muitos transtornos na vida das pessoas. É depressão, é medo, é ansiedade, não é? É aquela sensação de desconfiança. Tudo isso está acontecendo, amados. Tudo isso está acontecendo, né? Então a terra está ficando cada dia mais despovoada. Cada dia mais. Porque ainda não acabou. Ainda não acabou. O coronavírus está aí. Ele não foi embora, né? Mas uma coisa nós devemos entender, irmãos. A igreja está aqui. Amém. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós não temos que ficar com medo. Nós não temos que nos deprimir. Nós não temos que nos apavorar. Nós precisamos acordar e pregar o evangelho, que é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Desculpem. Todo aquele que crê. Não existiu um tempo melhor do que esse para pregar o evangelho. Porque as pessoas estão procurando solução. E a solução está em Cristo Jesus, né? Amados, às vezes nós ouvimos dizer, Deus é amor, e é verdade, Deus é amor, mas Deus, ele se ira também. E quando Deus se ira, quando Deus se aborrece, o negócio é sério, né? A ira de Deus está sendo manifestada no século, né? Neste século agora. Deus manifestou a ira dele agora, nesse ano de 2020. Chegou o momento que tudo que o homem está fazendo, que está desagradando a Deus, chegou às suas narinas. Ele não suportou mais. E quando nós vamos para Apocalipse 16:1, leia aí, meu irmão, você que abriu a Bíblia. Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Já começou. Eu não posso dizer que as 7 todas está sendo derramada, mas pelo menos uma já começou a ser derramada sobre a terra. Já começou a ser derramada na terra. Aleluia. Mas se você for para o Salmo 91, 7 e 8, leia aí novamente, meu querido. Você vai ver, mesmo essas 7 taças sendo derramadas na terra, você vê lá o que é que Deus faz. Pode ler. As 7 taças já estão sendo derramadas na terra. Mas o que é que acontece? Os justos, quem nos justifica é Deus. Quem justifica você é Deus. Os justos serão poupados. Amém? 1.000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Aleluia! Que é isso, irmãos? É que o crente tem que viver com medo? Não! O crente não vive por medo. O crente vive por fé. Aleluia! Por fé. Ainda que nós falamos, nós não estamos isentos a pegar uma enfermidade, não. Mas o nosso Senhor, aleluia, nos livra. Aqueles que estão indo, não importa se de coronavírus ou de outra enfermidade, é porque chegou o tempo dele. Se não chegou o teu, você não vai não. Se não chegou o meu, eu não vou não. Aleluia. Os justos serão poupados.
Aleluia. O Senhor nos ama. Amém. Ele cuida de nós. Aleluia. O que o Senhor quer de nós é a obediência, amados. Obedecer é um sacrifício. Não é fácil, mas precisamos reconhecer que foi Jesus que nos libertou. Glória a Deus. Fomos libertos por Cristo Jesus. Foi Ele que fez o grande sacrifício. Então, por mais que seja difícil para nós, o de Jesus foi muito maior. O sacrifício de Jesus foi muito maior. E a Bíblia diz que os moradores da terra quebraram a aliança com Deus. Desobedeceram, né? A Escritura, aleluia, né? Então, é para ser pregada, irmãos. Aleluia, é para ser pregada. E nós podemos ver que os homens quebraram a aliança com Deus, né? E nós estamos também inseridos nesse contexto. A igreja não está de fora, não. É um momento para pensarmos melhor. Como posso melhorar na presença de Deus? O que precisa ser consertado na minha vida? Para colocar, apresentar ao Senhor. Os homens quebraram a aliança, desobedeceram os estatutos. Hoje, os 10 mandamentos dizem: não matarás, não roubarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe. E o que é que está acontecendo aí? O que é que está acontecendo? É muito roubo, é muita mentira, a desobediência aos pais, não é? A desobediência, já não há mais, aquela reverência. Filho diz o que bem quer, até mesmo como há poucos dias, uma mãe vai para um programa de televisão, falar do filho que bateu, quebrou os lábios dela, o rosto. Que é isso? Desobediência aos estatutos, às leis. Então, cada um quer fazer de acordo com a sua vontade, andar de acordo com seus caminhos. Tudo isso feriu, chegou até as narinas de Deus, e Ele não suportou mais. São vidas sendo mortas, jogadas em caminhão de lixo, na lixeira, enfim, enterradas em qualquer lugar. Será que Deus está se agradando desse comportamento, irmão? Não está se agradando deste comportamento. Então, nós precisamos estar voltando para o Senhor. Você que muitas vezes não tem tido forças para falar de Jesus, tem se acomodado com essa vidinha tão pequena, que já não se preocupa mais com a leitura da Bíblia, com o vizinho que você precisa evangelizar, você não fala nada. Precisa voltar para Jesus, voltar ao primeiro amor, não é? Apocalipse 6,15 tem uma mensagem para todos nós. Os ricos, os poderosos, se escondendo em cavernas, nas montanhas. Que é isso, amados? Isso é desespero. Isso é medo. Isso é realmente a angústia que essas pessoas estão sentindo, sem saber o que fazer. Já não sabem mais o que fazer. Já não sabem aonde encontrar solução. Aleluia. Mas você sabe, pergunta para seu irmão, você sabe aonde encontra a solução? Aleluia. A solução para esse problema você sabe onde encontrar? A solução só se encontra em Cristo Jesus. Amém.
E deixa eu dizer uma coisa. Jesus, ele quer vir sem demora. A vontade de Jesus já era ter vindo buscar sua igreja. Você sabe disso? Eis que venho sem demora, né? Veja o que diz lá em 2 Pedro 3, 8 a 13. Está na palavra, irmão. É despertamento para nós. Nós temos que ler. Nós temos que ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. É o desespero. As pessoas querem morrer. As pessoas, né? O dinheiro já não tem mais sentido. Os bens materiais já não têm mais importância. Eles preferem a morte. É o desespero. Pode ler, meu irmão. Então, é exatamente essas coisas que estão acontecendo, né? Então, Jesus, ele quer vir sem demora. Ele quer vir nos buscar. Agora, por que Jesus ainda não veio? Porque ele está esperando que nós nos coloquemos na posição, sejamos capazes de confessar, de nos arrependermos. A palavra não está falando só para aqueles que estão lá fora, não. Está falando para nós. Deus, ele quer nos consertar, porque já pensou tanto tempo, tantos anos que você aceitou Jesus, nós aceitamos Jesus, e Jesus, se ele vir agora, se ele vier sem demora, muitos de nós vão ficar. E ele não quer, ele quer que nós subamos com ele também. Então é momento, é hora de conserto, irmãos. É hora de colocarmos a nossa vida. Às vezes nós estamos, o crente, as pessoas se preocupam muito com a vida do outro e esquece da sua. Mas é o momento de nós nos preocuparmos com a nossa vida, com o nosso altar. A preocupação com a vida do outro é para ganhá-lo para Jesus. Essa deve ser a preocupação. Mas falar da vida do irmão, porque não está bem vestido, porque não está bem calçado, porque não está assim, não está assado, isso não nos interessa mais. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aleluia. Um altar novo na presença do Senhor. Um altar purificado com o sangue precioso de Jesus. Essa deve ser o nosso maior desejo, mudança, transformação, né? E precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus, né? Para nos ensinar. Pedir ao Espírito Santo de Deus para nos mostrar o que devemos fazer para que a vinda de Cristo Jesus, né, seja o mais rápido possível. Porque o problema está em nós. Precisamos reconhecer isso, irmãos. O problema não está em Deus. Fomos nós que fizemos com que a ira de Deus, né, se aflorasse desse jeito. Precisamos dizer: pecamos, Senhor. Pecamos contra Ti. Ferimos a Tua santidade. Desobedecemos a Tua palavra. A Bíblia é para ser pregada, ó, de Gênesis a Apocalipse. Não é para ser pregada de acordo com o nosso contentamento, não. Precisamos entender isso. E enquanto nós, né, não entendermos isso, Jesus não pode voltar. Temos que pregar. Paulo mandou que Timóteo pregasse a palavra. E não é só Timóteo, somos nós também. Somos nós também. Pregue na sua casa. Pregue para seus filhos. Não deixe de falar. Pregue para seu vizinho. Pregue no seu trabalho. Porque Jesus quer voltar. Quer voltar sem demora. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Se nós colocarmos
as nossas vidas diante do Senhor, confessando as nossas transgressões, os nossos pecados, com certeza, Jesus, podemos dizer, Senhor, abrevia os teus dias. Vem nos buscar. Será que você pode dizer isso? Você pode até me dizer agora, não, eu não posso dizer isso, porque se eu disser, e minha família, é justo, está certo, tem razão. Mas nesse momento, nós estamos falando, é uma lembrança, né, que cada um devemos ter individualmente. É você e Deus, sou eu e Deus. Para o Senhor abreviar os seus dias e vir nos buscar, nós precisamos orar mais, perdoar mais, amar mais e pregar mais este evangelho.